E agora nós vamos ao Corinthians, porque amanhã o Cruzeiro irá à Arena Corinthians enfrentar o Timão e o Fábio Carilli está falando ao vivo. Vamos lá. É muito mais fácil que construir, mas lá na frente não tem jeito. É importante estarem juntos, trabalhando juntos para evoluir. Fábio, aqui à direita. Tudo bom? Bem. Primeira pergunta que eu te faço em relação ao que aconteceu no treinamento de hoje, né? A gente viu depois da atividade tática o Pablo se juntar ali com o Valmir num canto e fazer um complemento. Quero te ouvir sobre a situação do seu zagueiro titular e também a gente viu o Léo voltando aos gramados hoje, correndo em volta do campo, o Léo Príncipe, né? Tem um prazo para o Léo Príncipe voltar e a situação do Pablo, se puder, por favor? A situação do Pablo continua na mesma. Né, o Corinthians tem um prazo para cumprir, né, não passaram nada de diferente para mim, mas tem um prazo para cumprir e acredito que nesses próximos dias aí deva resolver. O Léo foi para o campo hoje pela primeira vez, nem trabalhou com bola, precisa saber da reação, não foi uma lesão tão simples, né, para saber como é que ele vai reagir, para aí sim a gente começar a se programar em relação a ele. Fábio, aqui à sua esquerda, ontem acompanhando o jogo do Bahia contra o Grêmio, em algum momento do jogo eu vi o Bahia jogando mais ou menos como o Corinthians joga. Você acha que, pelo fato de estar dando certo o teu esquema, as equipes vão começar a copiar o esquema do Corinthians, se já não estão copiando? E como o Corinthians faria para pegar um time como o Corinthians e vencer o jogo? Na verdade, a gente está até enfrentando já, né? O Santos veio com uma proposta de marcar atrás, o São Paulo agora também, um 3-1. Do meio campo, jogando no nosso erro, e a gente cresceu bastante nesse aspecto e tem muito para crescer. O próprio Vitória lá na Bahia veio assim, Atlético Goianiense veio assim, o Vasco começou marcando no campo dele, depois a gente fez o gol tão rápido que eles começaram a adiantar, com 10, 15 minutos começaram a adiantar. É cada um com a sua ideia, né? O Jorginho está chegando no Bahia agora, não sei o que ele vê que precisa melhorar, muitas vezes ele também está indo por setores. Deixa eu cuidar primeiro do setor defensivo, para depois eu ir soltando mais a equipe. Né? Eu não assisti, mas me falaram que o Bahia fez um ótimo jogo, principalmente o segundo tempo. Né? Cada um com as suas ideias, todas as ideias são importantes, desde que os treinadores vá para campo e trabalhem para que isso aconteça. Né? Carilli, boa tarde. Ainda aproveitando essa tua amizade, esse convívio que você teve com o Mano aí 2 anos e meio, queria que você falasse sobre o que você destacaria de ponto forte no Mano Menezes. A gente sabe que ele consegue armar equipes muito competitivas, muito táticas, mas existe algum ingrediente, alguma qualidade que chama a atenção? Não sei se solidez defensiva, o que te vem à cabeça assim, de principal qualidade do Mano? Sim, é um treinador que gosta muito da organização da última linha, da linha defensiva, mas o que mais me chama a atenção dele, como ele tem uma leitura tão rápida do jogo. Esses 2 anos e meio, com 5 minutos de jogo, ele já muda a equipe dele para parar de sofrer, para principalmente ter a posse de bola. Isso é o que mais me chamou a atenção nesses 2 anos e meio. Uma leitura rápida, uma mudança de 2 peças, muitas vezes dentro de campo, para ele conseguir controlar o jogo. E sobre você lembrou inclusive... É isso aí, portanto, a entrevista do Fábio Carilli. Daqui a pouquinho nós vamos até a Ilha do Urubu. Vamos para o Coringão, vamos para o time do povo, CT Joaquim Grava. Lá está o nosso repórter André Cavalcante, acompanhou a entrevista do Fábio Carilli. O Corinthians pronto para encarar o Cruzeiro. Certo, meu pivô? Grande André Cavalcante. Tudo bem, André? Certo, João Guilherme, tudo bem? Boa noite para você, boa noite para todo mundo ligado no Expediente Futebol. Aqui no Corinthians, muita calmaria, os resultados estão ajudando, o time é líder do Campeonato Brasileiro, vem embalado por uma sequência de vitórias. É claro que isso se reflete nesse estado mais tranquilo dos jogadores, da comissão técnica, inclusive já com a revelação da escalação sempre antecipada, isso tem se tornado rotina por aqui. Corinthians confirmado, portanto, para pegar o Cruzeiro nessa quarta-feira em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, com a mesma escalação do jogo contra o São Paulo, vitória por 3-2 no último domingo. As ausências continuam as mesmas, Fagner e Rodriguinho, que estavam servindo a seleção brasileira do outro lado do mundo, nos amistosos contra a Austrália, os dois devem
apenas hoje à noite, não vão para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro, continuam sendo desfalques. O Corinthians vai a campo com Cássio no gol, Paulo Roberto na lateral direita no lugar do Fagner, Pablo e Balbuena, os dois zagueiros, com Guilherme Arana na lateral esquerda. Gabriel e Maicon, os dois volantes à frente da defesa. Depois vem aquela linha com 3 armadores, mais pela direita Marquinhos Gabriel, que está substituindo o Rodriguinho na seleção brasileira, mais centralizado o Jadson, mais pela esquerda Romero e na frente o Jô. Esse é o Corinthians para encontrar um velho conhecido, o técnico Mano Menezes, com passagens importantes por aqui entre 2009 e 2010, também no ano de 2014, e hoje o Mano Menezes, técnico do Cruzeiro. Público é empolgado, o torcedor do corintiano está muito empolgado. 24 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente, expectativa de mais de 30 mil pessoas para esse jogão de amanhã em Itaquera. João Guilherme. Tem os dois confrontos diretos, Camarões pode Tá legal, perfeito. Então o Timão acertando aí os últimos detalhes para enfrentar o Cruzeiro. Mais uma vez não terá o Rodriguinho e não terá o Fagner. Você pode dizer pra gente o time que joga amanhã? Aí mais uma vez, por favor, meu amigo André Cavalcante. Claro, João Guilherme, claro. Cássio no gol, goleirão titular absoluto. Na lateral direita, Paulo Roberto substituindo o Fagner. Paulo Roberto, que é volante, está ali no lugar do Fagner, já que o Léo Príncipe, que seria o substituto natural, vem de uma lesão muscular, está naquele processo de recondicionamento físico. Portanto, Paulo Roberto na lateral direita. Balbuena e Pablo, os dois zagueiros, com o Guilherme Arana na lateral esquerda. Gabriel e Maicon, os dois volantes. Marquinhos Gabriel, cara, ele passou agora aqui, foi ele que fechou a lente da nossa tela. Já passou, tá lá ao fundo, tapou um pouquinho a lente. Cara, ele tava dando entrevista ali e por um momento até me desconcentrei, mas vamos lá com a escalação. Parei no Maicon e no Gabriel, os dois volantes à frente da defesa. Mais pela direita, o Marquinhos Gabriel, mais centralizado o Jadson, pela esquerda o Romero e na frente o Jô. Este é o Corinthians do Carille, João Guilherme. Maravilha. Tá podendo, né, André Cavalcante? Que tá invicto no Campeonato Brasileiro, foi campeão paulista, perdeu só 2 jogos no ano, então ele pode fazer isso aí. Se ele estivesse perdendo, estivesse em crise, a gente dava uma bronca nele. Tá certo, André? Beleza. Um abraço, amigo. Obrigado, hein? Muito bem. Esse time que o André trouxe, é impressionante isso, porque há pouco tempo a gente analisava o time do Corinthians de uma outra forma e hoje o torcedor, mesmo sem Fagner, sem Rodriguinho, é a mesma escalação do jogo com o São Paulo e o time já vai ficando na cabeça da galera, né? Você já tem uma noção de qual é o time do Corinthians, é Cássio, Paulo Roberto, que aliás jogou contra o Vasco, né? Pablo, Balbuena, Guilherme Arana, Gabriel, Michael, Marquinhos Gabriel, Romero, Jô, quer dizer, o time já vai, e vai ficando na cabeça da galera. Daquela excessiva defesa que se faz dos técnicos que usam o rodízio, usam a movimentação do elenco, né? Recentemente, Marcelo Oliveira esteve com a gente aqui defendendo isso. E eu até ressaltei para ele que eu também sou adepto dessa posição, né, de manter um time titular, mas é claro que ele falou, que não dá para você fazer isso num campeonato longo como o nosso e com competições diversas, como Copa do Brasil, Primeira Liga, Libertadores, Copa Sul-Americana. Mas enquanto um técnico que vem até certo ponto da base e com um conceito de 2 técnicos vencedores, como é o Mano e o Tite, o Carille adota isso. E vem mantendo esse time base do Corinthians e anunciando antecipadamente quem sai do time para entrar alguém, né? Olha só, o fulano lá, o Fagner vai embora, quem vai jogar é o Paulo Roberto. Então, esse tipo de trabalho, João, me agrada muito. Lógico que eu não sou contrário à rotatividade, muito pelo contrário, porque a gente sabe que existe lesão muscular a toda hora, desgaste físico, né? Campeonatos longos, mas um tipo de trabalho como esse, hoje em dia, merece ser ressaltado e exaltado, sim, porque pouca gente faz isso, João, e ele aposta exatamente nessa tradição. Tem uma frase que ficou marcada para mim desde que eu atuava no dia a dia do Corinthians, João, que era a chamada frase repetir padrão, uma frase que o Tite usa muito, acho que de cada 10 palavras que ele fala, ou de cada 10 frases, 9... Faz isso na seleção brasileira. Repetir padrão, exatamente. O Corinthians segue muito bem essa linha e para mim é o grande segredo do futebol. Quanto mais você
deixa transparente para o seu elenco, para os seus jogadores, que existe uma ideia de jogo, que existe um time e que naquele momento, dentro desse time, as peças que vão se alternar, vão jogar da mesma forma, cada um entendendo exatamente a sua função e não um time com estilos diferentes a cada escalação, você coloca peças diferentes e cada peça jogando dentro do seu próprio esquema ou da sua própria característica e não dentro do esquema do time, você faz com que esse time consiga, mesmo tendo alguns jogadores inferiores, na questão de requinte e não na questão de qualidade ou então de qualquer outra circunstância, que esse time se torne superior a outros elencos mais poderosos em relação, claro, no comparativo, digo, de Corinthians a Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, quando a gente coloca aqui sempre os principais elencos do Brasil. Então, para mim, o grande segredo em relação a esses 3 adversários que o Corinthians tem é a manutenção de um padrão, é você deixar bem claro para o seu elenco que cada peça, quando entrar na equipe, não vai ter primeiro a sua característica individual definida em campo, e sim a característica coletiva daquela mecânica de jogo. Parece um pouco com o padrão de jogo do Botafogo. Exatamente. Tem poucas peças de rotatividade, mas tem um padrão de jogo muito consistente, que vem dando certo, e acreditando nisso é que o Botafogo chega onde está chegando aí. Será que o Carille e o Jair Ventura teriam essa postura, né, de manter um time base se treinassem Palmeiras, Flamengo e Atlético com os elencos que esses times têm hoje? Eu acho que sim. Porque eu acho que sim. Se você tem muitas opções de alto nível, tal, de repente ele pode se ver mais na necessidade de trocar peças, tal. Talvez pela necessidade, o elenco não tão vasto, não tão requintado, você acaba jogando com aquilo ali. Eu acho que isso depende, assim, ontem mesmo eu estava ouvindo uma crítica ao Zé Ricardo, porque o Zé Ricardo muda pouco a maneira de jogar. Embora tenha mudado um pouco, jogou o Willian Arão pro lado direito, por exemplo, que para mim foi um erro, porque o Willian Arão tem como principal característica a infiltração. No fundo, assim, repetir o padrão, ter uma maneira de jogar que o time conhece, para mim é fundamental. Também. Nem sempre isso vai funcionar da maneira perfeita, porque o Flamengo jogou 4-2-3-1 a maior parte do tempo do ano passado para cá, e o Flamengo piorou. O Flamengo esse ano piorou. Nos últimos 2 meses o Flamengo piorou. E mantém mais ou menos uma estrutura de jogo. O Corinthians e o Botafogo têm essa limitação, mas eu acho que eles manteriam sim, mesmo tendo características diferentes. Porque, pô, o Cuca pensa diferente. O Cuca sempre disse que para ele é um time por jogo. Então ele monta a equipe de acordo com a característica do adversário. Ele vai jogar contra o Atlético Mineiro, tem que marcar o Casares, ele põe um volante que marca individual. O Tite nunca foi assim. É isso aí. E o Fábio Carille, olha, aprendeu direitinho com o Tite, tem uma comissão técnica muito competente. O Osmar Loz, que trabalha com ele, também é muito competente. Muito bom. Então o Corinthians realmente está muito bem dirigido e vai enfrentar um time que venceu no final de semana e que tem um elenco de respeito e que pode também brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Estamos falando do Cruzeiro, que hoje apresentou o Sassá.